Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Liz, Mike, Frank e Jeff resolvem matar aula e passar uns dias escondidos num bunker subterrâneo abandonado. A ideia surge como uma aventura. Bebida, música, liberdade total. Sem adultos, sem regras. Aquela fantasia típica da juventude de que quebrar limites vai automaticamente trazer felicidade. Só que o plano dá errado. Muito errado. O que começa como diversão vira confinamento. O bunker se transforma num espaço claustrofóbico, onde não dá para fugir dos outros, e muito menos de si mesmo. Sem comida suficiente, sem contato com o mundo exterior e com o tempo passando de forma lenta e cruel, as máscaras começam a cair. Amizades se desgastam, desejos escondidos vêm à tona e a tensão cresce até um ponto insuportável. No início, tudo parece girar em torno daquela sensação perigosa que só a juventude consegue ter, a certeza absoluta de que nada de realmente grave vai acontecer. Mike é o centro disso. Ele não é só popular ou confiante, ele gosta de ser admirado. Cada gesto, cada fala dele carrega essa necessidade silenciosa de validação. Quando surge a ideia do bunker, não é só sobre diversão, é sobre controle. Sobre criar um cenário onde ele seja um líder, o dono da situação. Liz, por outro lado, já entra na história carregando um vazio emocional evidente. Ela observa mais do que fala, se apega a detalhes e, principalmente, a Mike. O jeito como ela o olha deixa claro que existe ali uma expectativa que vai muito além de amizade. Só que isso nunca é dito em voz alta. O filme constrói essa tensão emocional de forma sutil, quase desconfortável, porque você percebe que Liz está sempre um passo atrás, tentando se encaixar. Frank surge como o espírito livre do grupo. Rebelde, provocadora, ela parece encarar tudo como uma grande piada. É o tipo de pessoa que usa o sarcasmo como escudo, como se rir de tudo fosse uma forma de não encarar nada seriamente. Ela topa a ideia do bunker sem pensar duas vezes, não por confiar no plano, mas porque confia na própria sensação de invencibilidade. Jeff é o mais apagado do grupo. Ele não lidera, não confronta, não impõe opinião. Está ali quase como um observador, seguindo o fluxo, tentando não ficar de fora. Esse detalhe é importante, porque mostra como decisões ruins nem sempre vêm de maldade, mas de omissão. Ele entra no bunker não porque quer, mas porque não sabe dizer não. O plano, quando começa a ser executado, já carrega falhas claras. Eles dependem totalmente de alguém do lado de fora para trancar e destrancar a porta. Não existe um plano B, não existe uma saída de emergência. Mas, naquele momento, ninguém quer pensar nisso. Pensar em risco quebraria a fantasia. Dentro do bunker, os primeiros momentos são quase eufóricos. Eles se sentem donos do mundo. Bebem, dançam, riem alto. O isolamento vira sinônimo de liberdade. É como se estivessem brincando de vida adulta, sem supervisão, sem consequências. Só que o espaço é apertado demais, a porta pesada demais, o silêncio externo inquietante demais. Mike se comporta como se estivesse dirigindo um jogo. Ele decide quando beber, quando brincar, quando algo acabou a graça. Esse comportamento, que no começo parece só carisma, já revela um traço controlador. Liz, ao perceber isso, se apega ainda mais, confundindo autoridade com segurança. Para ela, Mike representa a estabilidade num mundo interno cheio de insegurança. O bunker, nesse ponto, ainda não é uma prisão, mas já é um teste de convivência, de limites emocionais e de maturidade. E todos falham um pouco. Ninguém ali tem estrutura emocional para lidar com frustração, rejeição ou medo real. Eles acham que estão apenas matando aula, quando na verdade estão entrando num espaço que vai arrancar deles tudo o que foi cuidadosamente escondido. O que antes parecia uma brincadeira começa a perder o brilho rápido demais. O bunker,
que no início dava aquela sensação de esconderijo secreto, vira um espaço onde o tempo parece não andar. Não existe janela, não existe referência de dia ou noite, só luz artificial, paredes frias e o eco das próprias vozes. A primeira coisa que desaparece não é a comida, é a paciência. Pequenos incômodos começam a crescer. Um comentário atravessado vira discussão. Um silêncio vira acusação. Eles percebem que depender de alguém do lado de fora foi um erro enorme, mas ainda tentam se convencer de que é só uma questão de tempo até tudo se resolver. Mike insiste em manter a pose de líder. Ele fala com confiança, tenta organizar as coisas, controlar o consumo de comida e bebida. Só que quanto mais ele tenta controlar, mais o grupo se fragmenta. O poder que antes parecia natural começa a incomodar. Frank não aceita ordens. Jeff se cala ainda mais. E Liz observa tudo com um olhar que mistura medo e esperança, como se aquele caos pudesse, de alguma forma, aproximá-la de Mike. A fome chega devagar, mas quando chega muda tudo. O corpo começa a reagir, o raciocínio fica lento, o humor despenca. O bunker deixa de ser um lugar de convivência e vira um campo de batalha emocional. Cada um começa a lutar pela própria sobrevivência, não só física, mas psicológica. O medo de ser abandonado ali começa a se infiltrar nas conversas, mesmo quando ninguém quer admitir em voz alta. Frank é a primeira a quebrar o clima de falsa normalidade. Ela se revolta, grita, acusa. É como se o desespero precisasse sair de alguma forma e ela vira o canal disso. Mike responde tentando impor autoridade, o que só piora a situação. O confronto entre os dois deixa claro que o grupo já não funciona como grupo. São indivíduos presos no mesmo espaço, cada um reagindo de um jeito diferente ao medo. Liz, nesse ponto, começa a se transformar. Se no início ela parecia apenas insegura, agora surge uma intensidade diferente. Ela se agarra emocionalmente a Mike com mais força, como se ele fosse a única âncora possível naquele caos. Mas essa dependência não traz conforto, traz tensão. O filme mostra de forma sutil que a linha entre carinho e obsessão está ficando cada vez mais fina. Jeff praticamente desaparece emocionalmente. Ele fala pouco, evita conflito, mas isso não significa que esteja bem. Pelo contrário, o silêncio dele é o tipo mais perigoso, porque esconde o pânico. Ele entende que perdeu o controle da própria decisão, mas não sabe como reagir. É o retrato de alguém engolido pela situação. O bunker começa a cobrar um preço psicológico alto. A falta de higiene, o cansaço, o cheiro, o som constante das respirações, tudo vira gatilho. Não existe espaço para a privacidade, e isso vai corroendo qualquer laço de empatia que ainda restava. O medo da morte deixa de ser abstrato e vira possibilidade real. Frank é quem mais reage ao colapso. A rebeldia dela vira desespero puro. Ela não aceita a ideia de morrer ali, não aceita a passividade, não aceita o silêncio. Cada tentativa frustrada de escapar aumenta sua raiva, e essa raiva vira confronto direto, principalmente com Mike. O que antes era provocação, agora é guerra aberta. O bunker se enche de gritos, acusações e uma violência emocional que já beira o físico. Mike, pressionado, perde o verniz de líder. O controle que ele tanto prezava começa a escorrer pelos dedos. Ele tenta manter a autoridade, mas agora isso soa vazio. O medo dele é visível. E quando o medo se mistura com orgulho, nasce a crueldade. O filme mostra de forma fria como pessoas em posição de poder podem se tornar perigosas quando sentem que estão perdendo tudo. Jeff, quase invisível durante boa parte do confinamento, já está completamente quebrado. O corpo fraco, a mente confusa, a esperança inexistente. Ele é a prova viva de que nem todo colapso é barulhento. Alguns acontecem em silêncio. E é justamente esse silêncio que torna tudo ainda mais trágico. Liz, nesse ponto, já não é a mesma garota do começo. Algo nela endureceu. O amor idealizado por Mike se transformou em algo distorcido, quase doentio. Ela não reage como alguém que quer apenas sobreviver. Ela reage como alguém que quer manter uma narrativa. Uma história onde ela não seja rejeitada, onde tudo faça sentido, mesmo que esse sentido precise ser construído à força. Os acontecimentos finais no bunker são brutais não pelo que mostram, mas pelo que sugerem. O filme não precisa exagerar na violência gráfica, porque o verdadeiro choque está nas escolhas, em quem é deixado para trás, em quem é silenciado,
em quem passa a ser visto não mais como pessoa, mas como obstáculo. Quando o bunker finalmente deixa de ser o foco visual e a narrativa volta para o presente, a virada acontece. A história contada por Liz começa a ruir. Pequenos detalhes entregam o que ela tentou esconder. A polícia percebe que aquela sobrevivente frágil pode não ser exatamente quem diz ser. E para o espectador, é como se o chão fosse puxado debaixo dos pés. A revelação final não é um susto, é um peso, um soco lento. Você entende que o verdadeiro horror não foi o confinamento, nem a fome, nem o medo da morte. Foi a manipulação. A forma como a verdade foi moldada para proteger uma mente que não suportaria ser rejeitada novamente. Liz, Mike, Frank e Jeff resolvem matar Aula e passar uns dias escondidos num bunker subterrâneo abandonado. A ideia surge como uma aventura. Bebida, música, liberdade total. Sem adultos, sem regras. Aquela fantasia típica da juventude de que quebrar limites vai automaticamente trazer felicidade. Só que o plano dá errado. Muito errado. O que começa como diversão vira confinamento. O bunker se transforma num espaço claustrofóbico, onde não dá para fugir dos outros, e muito menos de si mesmo. Sem comida suficiente, sem contato com o mundo exterior e com o tempo passando de forma lenta e cruel, as máscaras começam a cair. Amizades se desgastam, desejos escondidos vêm à tona e a tensão cresce até um ponto insuportável. No início, tudo parece girar em torno daquela sensação perigosa que só a juventude consegue ter, a certeza absoluta de que nada de realmente grave vai acontecer. Mike é o centro disso. Ele não é só popular ou confiante, ele gosta de ser admirado. Cada gesto, cada fala dele carrega essa necessidade silenciosa de validação. Quando surge a ideia do bunker, não é só sobre diversão, é sobre controle. Sobre criar um cenário onde ele seja um líder, o dono da situação. Liz, por outro lado, já entra na história carregando um vazio emocional evidente. Ela observa mais do que fala, se apega a detalhes e, principalmente, a Mike. O jeito como ela o olha deixa claro que existe ali uma expectativa que vai muito além de amizade. Só que isso nunca é dito em voz alta. O filme constrói essa tensão emocional de forma sutil, quase desconfortável, porque você percebe que Liz está sempre um passo atrás, tentando se encaixar. Frank surge como o espírito livre do grupo. Rebelde, provocadora, ela parece encarar tudo como uma grande piada. É o tipo de pessoa que usa o sarcasmo como escudo, como se rir de tudo fosse uma forma de não encarar nada seriamente. Ela topa a ideia do bunker sem pensar duas vezes, não por confiar no plano, mas porque confia na própria sensação de invencibilidade. Jeff é o mais apagado do grupo. Ele não lidera, não confronta, não impõe opinião. Está ali quase como um observador, seguindo o fluxo, tentando não ficar de fora. Esse detalhe é importante, porque mostra como decisões ruins nem sempre vêm de maldade, mas de omissão. Ele entra no bunker não porque quer, mas porque não sabe dizer não. O plano, quando começa a ser executado, já carrega falhas claras. Eles dependem totalmente de alguém do lado de fora para trancar e destrancar a porta. Não existe um plano B, não existe uma saída de emergência. Mas, naquele momento, ninguém quer pensar nisso. Pensar em risco quebraria a fantasia. Dentro do bunker, os primeiros momentos são quase eufóricos. Eles se sentem donos do mundo. Bebem, dançam, riem alto. O isolamento vira sinônimo de liberdade. É como se estivessem brincando de vida adulta, sem supervisão, sem consequências. Só que o espaço é apertado demais, a porta pesada demais, o silêncio externo inquietante demais. Mike se comporta como se estivesse dirigindo um jogo. Ele decide quando beber, quando brincar, quando algo acabou a graça. Esse comportamento, que no começo parece só carisma, já revela um traço controlador. Liz, ao perceber isso, se apega ainda mais, confundindo autoridade com segurança. Para ela, Mike representa a estabilidade num mundo interno cheio de insegurança. O bunker, nesse ponto, ainda não é uma prisão,
mas já é um teste de convivência, de limites emocionais e de maturidade. E todos falham um pouco. Ninguém ali tem estrutura emocional para lidar com frustração, rejeição ou medo real. Eles acham que estão apenas matando aula, quando na verdade estão entrando num espaço que vai arrancar deles tudo o que foi cuidadosamente escondido. O que antes parecia uma brincadeira começa a perder o brilho rápido demais. O bunker, que no início dava aquela sensação de esconderijo secreto, vira um espaço onde o tempo parece não andar. Não existe janela, não existe referência de dia ou noite, só luz artificial, paredes frias e o eco das próprias vozes. A primeira coisa que desaparece não é a comida, é a paciência. Pequenos incômodos começam a crescer. Um comentário atravessado vira discussão. Um silêncio vira acusação. Eles percebem que depender de alguém do lado de fora foi um erro enorme, mas ainda tentam se convencer de que é só uma questão de tempo até tudo se resolver. Mike insiste em manter a pose de líder. Ele fala com confiança, tenta organizar as coisas, controlar o consumo de comida e bebida. Só que quanto mais ele tenta controlar, mais o grupo se fragmenta. O poder que antes parecia natural começa a incomodar. Frank não aceita ordens. Jeff se cala ainda mais. E Liz observa tudo com um olhar que mistura medo e esperança, como se aquele caos pudesse, de alguma forma, aproximá-la de Mike. A fome chega devagar, mas quando chega muda tudo. O corpo começa a reagir, o raciocínio fica lento, o humor despenca. O bunker deixa de ser um lugar de convivência e vira um campo de batalha emocional. Cada um começa a lutar pela própria sobrevivência, não só física, mas psicológica. O medo de ser abandonado ali começa a se infiltrar nas conversas, mesmo quando ninguém quer admitir em voz alta. Frank é a primeira a quebrar o clima de falsa normalidade. Ela se revolta, grita, acusa. É como se o desespero precisasse sair de alguma forma e ela vira o canal disso. Mike responde tentando impor autoridade, o que só piora a situação. O confronto entre os dois deixa claro que o grupo já não funciona como grupo. São indivíduos presos no mesmo espaço, cada um reagindo de um jeito diferente ao medo. Liz, nesse ponto, começa a se transformar. Se no início ela parecia apenas insegura, agora surge uma intensidade diferente. Ela se agarra emocionalmente a Mike com mais força, como se ele fosse a única âncora possível naquele caos. Mas essa dependência não traz conforto, traz tensão. O filme mostra de forma sutil que a linha entre carinho e obsessão está ficando cada vez mais fina. Jeff praticamente desaparece emocionalmente. Ele fala pouco, evita conflito, mas isso não significa que esteja bem. Pelo contrário, o silêncio dele é o tipo mais perigoso, porque esconde o pânico. Ele entende que perdeu o controle da própria decisão, mas não sabe como reagir. É o retrato de alguém engolido pela situação. O bunker começa a cobrar um preço psicológico alto. A falta de higiene, o cansaço, o cheiro, o som constante das respirações, tudo vira gatilho. Não existe espaço para a privacidade e isso vai corroendo qualquer laço de empatia que ainda restava. O medo da morte deixa de ser abstrato e vira possibilidade real. Frank é quem mais reage ao colapso. A rebeldia dela vira desespero puro. Ela não aceita a ideia de morrer ali, não aceita a passividade, não aceita o silêncio. Cada tentativa frustrada de escapar aumenta sua raiva, e essa raiva vira confronto direto, principalmente com Mike. O que antes era provocação, agora é guerra aberta. O bunker se enche de gritos, acusações e uma violência emocional que já beira o físico. Mike, pressionado, perde o verniz de líder. O controle que ele tanto prezava começa a escorrer pelos dedos. Ele tenta manter a autoridade, mas agora isso soa vazio. O medo dele é visível. E quando o medo se mistura com orgulho, nasce a crueldade. O filme mostra de forma fria como pessoas em posição de poder podem se tornar perigosas quando sentem que estão perdendo tudo. Jeff, quase invisível durante boa parte do confinamento, já está completamente quebrado. O corpo fraco, a mente confusa, a esperança inexistente. Ele é a prova viva de que nem todo colapso é barulhento. Alguns acontecem em silêncio. E é justamente esse silêncio que torna tudo ainda mais trágico. Liz, nesse ponto, já não é a mesma garota do começo. Algo nela endureceu. O amor idealizado por Mike se transformou em algo distorcido, quase doentio.
Ela não reage como alguém que quer apenas sobreviver. Ela reage como alguém que quer manter uma narrativa. Uma história onde ela não seja rejeitada, onde tudo faça sentido, mesmo que esse sentido precise ser construído à força. Os acontecimentos finais no bunker são brutais não pelo que mostram, mas pelo que sugerem. O filme não precisa exagerar na violência gráfica, porque o verdadeiro choque está nas escolhas, em quem é deixado para trás, em quem é silenciado, em quem passa a ser visto não mais como pessoa, mas como obstáculo. Quando o bunker finalmente deixa de ser o foco visual e a narrativa volta para o presente, a virada acontece. A história contada por Liz começa a ruir. Pequenos detalhes entregam o que ela tentou esconder. A polícia percebe que aquela sobrevivente frágil pode não ser exatamente quem diz ser. E para o espectador, é como se o chão fosse puxado debaixo dos pés. A revelação final não é um susto, é um peso, um soco lento. Você entende que o verdadeiro horror não foi o confinamento, nem a fome, nem o medo da morte. Foi a manipulação. A forma como a verdade foi moldada para proteger uma mente que não suportaria ser rejeitada novamente. Liz, Mike, Frank e Jeff resolvem matar Aula e passar uns dias escondidos num bunker subterrâneo abandonado. A ideia surge como uma aventura. Bebida, música, liberdade total. Sem adultos, sem regras. Aquela fantasia típica da juventude de que quebrar limites vai automaticamente trazer felicidade. Só que o plano dá errado. Muito errado. O que começa como diversão vira confinamento. O bunker se transforma num espaço claustrofóbico, onde não dá para fugir dos outros, e muito menos de si mesmo. Sem comida suficiente, sem contato com o mundo exterior e com o tempo passando de forma lenta e cruel, as máscaras começam a cair. Amizades se desgastam, desejos escondidos vêm à tona e a tensão cresce até um ponto insuportável. No início, tudo parece girar em torno daquela sensação perigosa que só a juventude consegue ter, a certeza absoluta de que nada de realmente grave vai acontecer. Mike é o centro disso. Ele não é só popular ou confiante, ele gosta de ser admirado. Cada gesto, cada fala dele carrega essa necessidade silenciosa de validação. Quando surge a ideia do bunker, não é só sobre diversão, é sobre controle, sobre criar um cenário onde ele seja um líder, o dono da situação. Liz, por outro lado, já entra na história carregando um vazio emocional evidente. Ela observa mais do que fala, se apega a detalhes e, principalmente, a Mike. O jeito como ela o olha deixa claro que existe ali uma expectativa que vai muito além de amizade. Só que isso nunca é dito em voz alta. O filme constrói essa tensão emocional de forma sutil, quase desconfortável, porque você percebe que Liz está sempre um passo atrás, tentando se encaixar. Frank surge como o espírito livre do grupo. Rebelde, provocadora, ela parece encarar tudo como uma grande piada. É o tipo de pessoa que usa o sarcasmo como escudo, como se rir de tudo fosse uma forma de não encarar nada seriamente. Ela topa a ideia do bunker sem pensar duas vezes, não por confiar no plano, mas porque confia na própria sensação de invencibilidade. Jeff é o mais apagado do grupo. Ele não lidera, não confronta, não impõe opinião. Está ali quase como um observador, seguindo o fluxo, tentando não ficar de fora. Esse detalhe é importante, porque mostra como decisões ruins nem sempre vêm de maldade, mas de omissão. Ele entra no bunker não porque quer, mas porque não sabe dizer não. O plano, quando começa a ser executado, já carrega falhas claras. Eles dependem totalmente de alguém do lado de fora para trancar e destrancar a porta. Não existe um plano B, não existe uma saída de emergência. Mas, naquele momento, ninguém quer pensar nisso. Pensar em risco quebraria a fantasia. Dentro do bunker, os primeiros momentos são quase eufóricos. Eles se sentem donos do mundo. Bebem, dançam, riem alto. O isolamento vira sinônimo de liberdade. É como se estivessem brincando de vida adulta, sem supervisão, sem consequências. Só que o espaço é apertado demais, a porta pesada demais, o silêncio externo inquietante demais.
Mike se comporta como se estivesse dirigindo um jogo. Ele decide quando beber, quando brincar, quando algo acabou a graça. Esse comportamento, que no começo parece só carisma, já revela um traço controlador. Liz, ao perceber isso, se apega ainda mais, confundindo autoridade com segurança. Para ela, Mike representa a estabilidade num mundo interno cheio de insegurança. O bunker, nesse ponto, ainda não é uma prisão, mas já é um teste de convivência, de limites emocionais e de maturidade. E todos falham um pouco. Ninguém ali tem estrutura emocional para lidar com frustração, rejeição ou medo real. Eles acham que estão apenas matando aula, quando na verdade estão entrando num espaço que vai arrancar deles tudo o que foi cuidadosamente escondido. O que antes parecia uma brincadeira começa a perder o brilho rápido demais. O bunker, que no início dava aquela sensação de esconderijo secreto, vira um espaço onde o tempo parece não andar. Não existe janela, não existe referência de dia ou noite, só luz artificial, paredes frias e o eco das próprias vozes. A primeira coisa que desaparece não é a comida, é a paciência. Pequenos incômodos começam a crescer. Um comentário atravessado vira discussão. Um silêncio vira acusação. Eles percebem que depender de alguém do lado de fora foi um erro enorme, mas ainda tentam se convencer de que é só uma questão de tempo até tudo se resolver. Mike insiste em manter a pose de líder. Ele fala com confiança, tenta organizar as coisas, controlar o consumo de comida e bebida. Só que quanto mais ele tenta controlar, mais o grupo se fragmenta. O poder que antes parecia natural começa a incomodar. Frank não aceita ordens. Jeff se cala ainda mais. E Liz observa tudo com um olhar que mistura medo e esperança, como se aquele caos pudesse, de alguma forma, aproximá-la de Mike. A fome chega devagar, mas quando chega muda tudo. O corpo começa a reagir, o raciocínio fica lento, o humor despenca. O bunker deixa de ser um lugar de convivência e vira um campo de batalha emocional. Cada um começa a lutar pela própria sobrevivência, não só física, mas psicológica. O medo de ser abandonado ali começa a se infiltrar nas conversas, mesmo quando ninguém quer admitir em voz alta. Frank é a primeira a quebrar o clima de falsa normalidade. Ela se revolta, grita, acusa. É como se o desespero precisasse sair de alguma forma e ela vira o canal disso. Mike responde tentando impor autoridade, o que só piora a situação. O confronto entre os dois deixa claro que o grupo já não funciona como grupo. São indivíduos presos no mesmo espaço, cada um reagindo de um jeito diferente ao medo. Liz, nesse ponto, começa a se transformar. Se no início ela parecia apenas insegura, agora surge uma intensidade diferente. Ela se agarra emocionalmente a Mike com mais força, como se ele fosse a única âncora possível naquele caos. Mas essa dependência não traz conforto, traz tensão. O filme mostra de forma sutil que a linha entre carinho e obsessão está ficando cada vez mais fina. Jeff praticamente desaparece emocionalmente. Ele fala pouco, evita conflito, mas isso não significa que esteja bem. Pelo contrário, o silêncio dele é o tipo mais perigoso, porque esconde o pânico. Ele entende que perdeu o controle da própria decisão, mas não sabe como reagir. É o retrato de alguém engolido pela situação. O bunker começa a cobrar um preço psicológico alto. A falta de higiene, o cansaço, o cheiro, o som constante das respirações, tudo vira gatilho. Não existe espaço para a privacidade, e isso vai corroendo qualquer laço de empatia que ainda restava. O medo da morte deixa de ser abstrato e vira possibilidade real. Frank é quem mais reage ao colapso. A rebeldia dela vira desespero puro. Ela não aceita a ideia de morrer ali, não aceita a passividade, não aceita o silêncio. Cada tentativa frustrada de escapar aumenta sua raiva, e essa raiva vira confronto direto, principalmente com Mike. O que antes era provocação, agora é guerra aberta. O bunker se enche de gritos, acusações e uma violência emocional que já beira o físico. Mike, pressionado, perde o verniz de líder. O controle que ele tanto prezava começa a escorrer pelos dedos. Ele tenta manter a autoridade, mas agora isso soa vazio. O medo dele é visível. E quando o medo se mistura com orgulho, nasce a crueldade. O filme mostra de forma fria como pessoas em posição de poder podem se tornar perigosas quando sentem que estão perdendo tudo.
Jeff, quase invisível durante boa parte do confinamento, já está completamente quebrado. O corpo fraco, a mente confusa, a esperança inexistente. Ele é a prova viva de que nem todo colapso é barulhento. Alguns acontecem em silêncio. E é justamente esse silêncio que torna tudo ainda mais trágico. Liz, nesse ponto, já não é a mesma garota do começo. Algo nela endureceu. O amor idealizado por Mike se transformou em algo distorcido, quase doentio. Ela não reage como alguém que quer apenas sobreviver. Ela reage como alguém que quer manter uma narrativa. Uma história onde ela não seja rejeitada, onde tudo faça sentido, mesmo que esse sentido precise ser construído à força. Os acontecimentos finais no bunker são brutais não pelo que mostram, mas pelo que sugerem. O filme não precisa exagerar na violência gráfica, porque o verdadeiro choque está nas escolhas, em quem é deixado para trás, em quem é silenciado, em quem passa a ser visto não mais como pessoa, mas como obstáculo. Quando o bunker finalmente deixa de ser o foco visual e a narrativa volta para o presente, a virada acontece. A história contada por Liz começa a ruir. Pequenos detalhes entregam o que ela tentou esconder. A polícia percebe que aquela sobrevivente frágil pode não ser exatamente quem diz ser. E para o espectador, é como se o chão fosse puxado debaixo dos pés. A revelação final não é um susto, é um peso, um soco lento. Você entende que o verdadeiro horror não foi o confinamento, nem a fome, nem o medo da morte. Foi a manipulação. A forma como a verdade foi moldada para proteger uma mente que não suportaria ser rejeitada novamente. Liz, Mike, Frank e Jeff resolvem matar Aula e passar uns dias escondidos num bunker subterrâneo abandonado. A ideia surge como uma aventura. Bebida, música, liberdade total. Sem adultos, sem regras. Aquela fantasia típica da juventude de que quebrar limites vai automaticamente trazer felicidade. Só que o plano dá errado. Muito errado. O que começa como diversão vira confinamento. O bunker se transforma num espaço claustrofóbico, onde não dá para fugir dos outros, e muito menos de si mesmo. Sem comida suficiente, sem contato com o mundo exterior e com o tempo passando de forma lenta e cruel, as máscaras começam a cair. Amizades se desgastam, desejos escondidos vêm à tona e a tensão cresce até um ponto insuportável. No início, tudo parece girar em torno daquela sensação perigosa que só a juventude consegue ter, a certeza absoluta de que nada de realmente grave vai acontecer. Mike é o centro disso. Ele não é só popular ou confiante, ele gosta de ser admirado. Cada gesto, cada fala dele carrega essa necessidade silenciosa de validação. Quando surge a ideia do bunker, não é só sobre diversão, é sobre controle. Sobre criar um cenário onde ele seja um líder, o dono da situação. Liz, por outro lado, já entra na história carregando um vazio emocional evidente. Ela observa mais do que fala, se apega a detalhes e, principalmente, a Mike. O jeito como ela o olha deixa claro que existe ali uma expectativa que vai muito além de amizade. Só que isso nunca é dito em voz alta. O filme constrói essa tensão emocional de forma sutil, quase desconfortável, porque você percebe que Liz está sempre um passo atrás, tentando se encaixar. Frank surge como o espírito livre do grupo. Rebelde, provocadora, ela parece encarar tudo como uma grande piada. É o tipo de pessoa que usa o sarcasmo como escudo, como se rir de tudo fosse uma forma de não encarar nada seriamente. Ela topa a ideia do bunker sem pensar duas vezes, não por confiar no plano, mas porque confia na própria sensação de invencibilidade. Jeff é o mais apagado do grupo. Ele não lidera, não confronta, não impõe opinião. Está ali quase como um observador, seguindo o fluxo, tentando não ficar de fora. Esse detalhe é importante, porque mostra como decisões ruins nem sempre vêm de maldade, mas de omissão. Ele entra no bunker não porque quer, mas porque não sabe dizer não. O plano, quando começa a ser executado, já carrega falhas claras. Eles dependem totalmente de alguém do lado de fora para trancar e destrancar a porta. Não existe um plano B, não existe uma saída de emergência. Mas, naquele momento, ninguém quer pensar nisso.
Pensar em risco quebraria a fantasia. Dentro do bunker, os primeiros momentos são quase eufóricos. Eles se sentem donos do mundo. Bebem, dançam, riem alto. O isolamento vira sinônimo de liberdade. É como se estivessem brincando de vida adulta, sem supervisão, sem consequências. Só que o espaço é apertado demais, a porta pesada demais, o silêncio externo inquietante demais. Mike se comporta como se estivesse dirigindo um jogo. Ele decide quando beber, quando brincar, quando algo acabou a graça. Esse comportamento, que no começo parece só carisma, já revela um traço controlador. Liz, ao perceber isso, se apega ainda mais, confundindo autoridade com segurança. Para ela, Mike representa a estabilidade num mundo interno cheio de insegurança. O bunker, nesse ponto, ainda não é uma prisão, mas já é um teste de convivência, de limites emocionais e de maturidade. E todos falham um pouco. Ninguém ali tem estrutura emocional para lidar com frustração, rejeição ou medo real. Eles acham que estão apenas matando aula, quando na verdade estão entrando num espaço que vai arrancar deles tudo o que foi cuidadosamente escondido. O que antes parecia uma brincadeira começa a perder o brilho rápido demais. O bunker, que no início dava aquela sensação de esconderijo secreto, vira um espaço onde o tempo parece não andar. Não existe janela, não existe referência de dia ou noite, só luz artificial, paredes frias e o eco das próprias vozes. A primeira coisa que desaparece não é a comida, é a paciência. Pequenos incômodos começam a crescer. Um comentário atravessado vira discussão. Um silêncio vira acusação. Eles percebem que depender de alguém do lado de fora foi um erro enorme, mas ainda tentam se convencer de que é só uma questão de tempo até tudo se resolver. Mike insiste em manter a pose de líder. Ele fala com confiança, tenta organizar as coisas, controlar o consumo de comida e bebida. Só que quanto mais ele tenta controlar, mais o grupo se fragmenta. O poder que antes parecia natural começa a incomodar. Frank não aceita ordens, Jeff se cala ainda mais, e Liz observa tudo com um olhar que mistura medo e esperança, como se aquele caos pudesse, de alguma forma, aproximá-la de Mike. A fome chega devagar, mas quando chega muda tudo. O corpo começa a reagir, o raciocínio fica lento, o humor despenca. O bunker deixa de ser um lugar de convivência e vira um campo de batalha emocional. Cada um começa a lutar pela própria sobrevivência, não só física, mas psicológica. O medo de ser abandonado ali começa a se infiltrar nas conversas, mesmo quando ninguém quer admitir em voz alta. Frank é a primeira a quebrar o clima de falsa normalidade. Ela se revolta, grita, acusa. É como se o desespero precisasse sair de alguma forma e ela vira o canal disso. Mike responde tentando impor autoridade, o que só piora a situação. O confronto entre os dois deixa claro que o grupo já não funciona como grupo. São indivíduos presos no mesmo espaço, cada um reagindo de um jeito diferente ao medo. Liz, nesse ponto, começa a se transformar. Se no início ela parecia apenas insegura, agora surge uma intensidade diferente. Ela se agarra emocionalmente a Mike com mais força, como se ele fosse a única âncora possível naquele caos. Mas essa dependência não traz conforto, traz tensão. O filme mostra de forma sutil que a linha entre carinho e obsessão está ficando cada vez mais fina. Jeff praticamente desaparece emocionalmente. Ele fala pouco, evita conflito, mas isso não significa que esteja bem. Pelo contrário, o silêncio dele é o tipo mais perigoso, porque esconde o pânico. Ele entende que perdeu o controle da própria decisão, mas não sabe como reagir. É o retrato de alguém engolido pela situação. O bunker começa a cobrar um preço psicológico alto. A falta de higiene, o cansaço, o cheiro, o som constante das respirações, tudo vira gatilho. Não existe espaço para a privacidade e isso vai corroendo qualquer laço de empatia que ainda restava. O medo da morte deixa de ser abstrato e vira possibilidade real. Frank é quem mais reage ao colapso. A rebeldia dela vira desespero puro. Ela não aceita a ideia de morrer ali, não aceita a passividade, não aceita o silêncio. Cada tentativa frustrada de escapar aumenta sua raiva, e essa raiva vira confronto direto, principalmente com Mike. O que antes era provocação, agora é guerra aberta.
O bunker se enche de gritos, acusações e uma violência emocional que já beira o físico. Mike, pressionado, perde o verniz de líder. O controle que ele tanto prezava começa a escorrer pelos dedos. Ele tenta manter a autoridade, mas agora isso soa vazio. O medo dele é visível. E quando o medo se mistura com orgulho, nasce a crueldade. O filme mostra de forma fria como pessoas em posição de poder podem se tornar perigosas quando sentem que estão perdendo tudo. Jeff, quase invisível durante boa parte do confinamento, já está completamente quebrado. O corpo fraco, a mente confusa, a esperança inexistente. Ele é a prova viva de que nem todo colapso é barulhento. Alguns acontecem em silêncio. E é justamente esse silêncio que torna tudo ainda mais trágico. Liz, nesse ponto, já não é a mesma garota do começo. Algo nela endureceu. O amor idealizado por Mike se transformou em algo distorcido, quase doentio. Ela não reage como alguém que quer apenas sobreviver. Ela reage como alguém que quer manter uma narrativa. Uma história onde ela não seja rejeitada, onde tudo faça sentido, mesmo que esse sentido precise ser construído à força. Os acontecimentos finais no bunker são brutais não pelo que mostram, mas pelo que sugerem. O filme não precisa exagerar na violência gráfica, porque o verdadeiro choque está nas escolhas, em quem é deixado para trás, em quem é silenciado, em quem passa a ser visto não mais como pessoa, mas como obstáculo. Quando o bunker finalmente deixa de ser o foco visual e a narrativa volta para o presente, a virada acontece. A história contada por Liz começa a ruir. Pequenos detalhes entregam o que ela tentou esconder. A polícia percebe que aquela sobrevivente frágil pode não ser exatamente quem diz ser. E para o espectador, é como se o chão fosse puxado debaixo dos pés. A revelação final não é um susto, é um peso, um soco lento. Você entende que o verdadeiro horror não foi o confinamento, nem a fome, nem o medo da morte. Foi a manipulação. A forma como a verdade foi moldada para proteger uma mente que não suportaria ser rejeitada novamente. Liz, Mike, Frank e Jeff resolvem matar aula e passar uns dias escondidos num bunker subterrâneo abandonado. A ideia surge como uma aventura. Bebida, música, liberdade total. Sem adultos, sem regras. Aquela fantasia típica da juventude de que quebrar limites vai automaticamente trazer felicidade. Só que o plano dá errado. Muito errado. O que começa como diversão vira confinamento. O bunker se transforma num espaço claustrofóbico, onde não dá para fugir dos outros, e muito menos de si mesmo. Sem comida suficiente, sem contato com o mundo exterior e com o tempo passando de forma lenta e cruel, as máscaras começam a cair. Amizades se desgastam, desejos escondidos vêm à tona e a tensão cresce até um ponto insuportável. No início, tudo parece girar em torno daquela sensação perigosa que só a juventude consegue ter, a certeza absoluta de que nada de realmente grave vai acontecer. Mike é o centro disso. Ele não é só popular ou confiante, ele gosta de ser admirado. Cada gesto, cada fala dele carrega essa necessidade silenciosa de validação. Quando surge a ideia do bunker, não é só sobre diversão, é sobre controle, sobre criar um cenário onde ele seja um líder, o dono da situação. Liz, por outro lado, já entra na história carregando um vazio emocional evidente. Ela observa mais do que fala, se apega a detalhes e, principalmente, a Mike. O jeito como ela o olha deixa claro que existe ali uma expectativa que vai muito além de amizade. Só que isso nunca é dito em voz alta. O filme constrói essa tensão emocional de forma sutil, quase desconfortável, porque você percebe que Liz está sempre um passo atrás, tentando se encaixar. Frank surge como o espírito livre do grupo. Rebelde, provocadora, ela parece encarar tudo como uma grande piada. É o tipo de pessoa que usa o sarcasmo como escudo, como se rir de tudo fosse uma forma de não encarar nada seriamente. Ela topa a ideia do bunker sem pensar duas vezes, não por confiar no plano, mas porque confia na própria sensação de invencibilidade. Jeff é o mais apagado do grupo. Ele não lidera, não confronta, não impõe opinião. Está ali quase como um observador, seguindo o fluxo, tentando não ficar de fora.
Esse detalhe é importante, porque mostra como decisões ruins nem sempre vêm de maldade, mas de omissão. Ele entra no bunker não porque quer, mas porque não sabe dizer não. O plano, quando começa a ser executado, já carrega falhas claras. Eles dependem totalmente de alguém do lado de fora para trancar e destrancar a porta. Não existe um plano B, não existe uma saída de emergência. Mas, naquele momento, ninguém quer pensar nisso. Pensar em risco quebraria a fantasia. Dentro do bunker, os primeiros momentos são quase eufóricos. Eles se sentem donos do mundo. Bebem, dançam, riem alto. O isolamento vira sinônimo de liberdade. É como se estivessem brincando de vida adulta, sem supervisão, sem consequências. Só que o espaço é apertado demais, a porta pesada demais, o silêncio externo inquietante demais. Mike se comporta como se estivesse dirigindo um jogo. Ele decide quando beber, quando brincar, quando algo acabou a graça. Esse comportamento, que no começo parece só carisma, já revela um traço controlador. Liz, ao perceber isso, se apega ainda mais, confundindo autoridade com segurança. Para ela, Mike representa a estabilidade num mundo interno cheio de insegurança. O bunker, nesse ponto, ainda não é uma prisão, mas já é um teste de convivência, de limites emocionais e de maturidade. E todos falham um pouco. Ninguém ali tem estrutura emocional para lidar com frustração, rejeição ou medo real. Eles acham que estão apenas matando aula, quando na verdade estão entrando num espaço que vai arrancar deles tudo o que foi cuidadosamente escondido. O que antes parecia uma brincadeira começa a perder o brilho rápido demais. O bunker, que no início dava aquela sensação de esconderijo secreto, vira um espaço onde o tempo parece não andar. Não existe janela, não existe referência de dia ou noite, só luz artificial, paredes frias e o eco das próprias vozes. A primeira coisa que desaparece não é a comida, é a paciência. Pequenos incômodos começam a crescer. Um comentário atravessado vira discussão. Um silêncio vira acusação. Eles percebem que depender de alguém do lado de fora foi um erro enorme, mas ainda tentam se convencer de que é só uma questão de tempo até tudo se resolver. Mike insiste em manter a pose de líder. Ele fala com confiança, tenta organizar as coisas, controlar o consumo de comida e bebida. Só que quanto mais ele tenta controlar, mais o grupo se fragmenta. O poder que antes parecia natural começa a incomodar. Frank não aceita ordens. Jeff se cala ainda mais. E Liz observa tudo com um olhar que mistura medo e esperança, como se aquele caos pudesse, de alguma forma, aproximá-la de Mike. A fome chega devagar, mas quando chega muda tudo. O corpo começa a reagir, o raciocínio fica lento, o humor despenca. O bunker deixa de ser um lugar de convivência e vira um campo de batalha emocional. Cada um começa a lutar pela própria sobrevivência, não só física, mas psicológica. O medo de ser abandonado ali começa a se infiltrar nas conversas, mesmo quando ninguém quer admitir em voz alta. Frank é a primeira a quebrar o clima de falsa normalidade. Ela se revolta, grita, acusa. É como se o desespero precisasse sair de alguma forma e ela vira o canal disso. Mike responde tentando impor autoridade, o que só piora a situação. O confronto entre os dois deixa claro que o grupo já não funciona como grupo. São indivíduos presos no mesmo espaço, cada um reagindo de um jeito diferente ao medo. Liz, nesse ponto, começa a se transformar. Se no início ela parecia apenas insegura, agora surge uma intensidade diferente. Ela se agarra emocionalmente a Mike com mais força, como se ele fosse a única âncora possível naquele caos. Mas essa dependência não traz conforto, traz tensão. O filme mostra de forma sutil que a linha entre carinho e obsessão está ficando cada vez mais fina. Jeff praticamente desaparece emocionalmente. Ele fala pouco, evita conflito, mas isso não significa que esteja bem. Pelo contrário, o silêncio dele é o tipo mais perigoso, porque esconde o pânico. Ele entende que perdeu o controle da própria decisão, mas não sabe como reagir. É o retrato de alguém engolido pela situação. O bunker começa a cobrar um preço psicológico alto. A falta de higiene, o cansaço, o cheiro, o som constante das respirações, tudo vira gatilho.
Não existe espaço para a privacidade, e isso vai corroendo qualquer laço de empatia que ainda restava. O medo da morte deixa de ser abstrato e vira possibilidade real. Frank é quem mais reage ao colapso. A rebeldia dela vira desespero puro. Ela não aceita a ideia de morrer ali, não aceita a passividade, não aceita o silêncio. Cada tentativa frustrada de escapar aumenta sua raiva, e essa raiva vira confronto direto, principalmente com Mike. O que antes era provocação, agora é guerra aberta. O bunker se enche de gritos, acusações e uma violência emocional que já beira o físico. Mike, pressionado, perde o verniz de líder. O controle que ele tanto prezava começa a escorrer pelos dedos. Ele tenta manter a autoridade, mas agora isso soa vazio. O medo dele é visível, e quando o medo se mistura com orgulho, nasce a crueldade. O filme mostra de forma fria como pessoas em posição de poder podem se tornar perigosas quando sentem que estão perdendo tudo. Jeff, quase invisível durante boa parte do confinamento, já está completamente quebrado. O corpo fraco, a mente confusa, a esperança inexistente. Ele é a prova viva de que nem todo colapso é barulhento. Alguns acontecem em silêncio, e é justamente esse silêncio que torna tudo ainda mais trágico. Liz, nesse ponto, já não é a mesma garota do começo. Algo nela endureceu. O amor idealizado por Mike se transformou em algo distorcido, quase doentio. Ela não reage como alguém que quer apenas sobreviver. Ela reage como alguém que quer manter uma narrativa. Uma história onde ela não seja rejeitada, onde tudo faça sentido, mesmo que esse sentido precise ser construído à força. Os acontecimentos finais no bunker são brutais não pelo que mostram, mas pelo que sugerem. O filme não precisa exagerar na violência gráfica, porque o verdadeiro choque está nas escolhas, em quem é deixado para trás, em quem é silenciado, em quem passa a ser visto não mais como pessoa, mas como obstáculo. Quando o bunker finalmente deixa de ser o foco visual e a narrativa volta para o presente, a virada acontece. A história contada por Liz começa a ruir. Pequenos detalhes entregam o que ela tentou esconder. A polícia percebe que aquela sobrevivente frágil pode não ser exatamente quem diz ser, e para o espectador é como se o chão fosse puxado debaixo dos pés. A revelação final não é um susto, é um peso, um soco lento. Você entende que o verdadeiro horror não foi o confinamento, nem a fome, nem o medo da morte, foi a manipulação. A forma como a verdade foi moldada para proteger uma mente que não suportaria ser rejeitada novamente. Liz, Mike, Frank e Jeff resolvem matar aula e passar uns dias escondidos num bunker subterrâneo abandonado. A ideia surge como uma aventura. Bebida, música, liberdade total, sem adultos, sem regras. Aquela fantasia típica da juventude de que quebrar limites vai automaticamente trazer felicidade. Só que o plano dá errado, muito errado. O que começa como diversão vira confinamento. O bunker se transforma num espaço claustrofóbico, onde não dá para fugir dos outros, e muito menos de si mesmo. Sem comida suficiente, sem contato com o mundo exterior e com o tempo passando de forma lenta e cruel, as máscaras começam a cair. Amizades se desgastam, desejos escondidos vêm à tona e a tensão cresce até um ponto insuportável. No início, tudo parece girar em torno daquela sensação perigosa que só a juventude consegue ter, a certeza absoluta de que nada de realmente grave vai acontecer. Mike é o centro disso. Ele não é só popular ou confiante, ele gosta de ser admirado. Cada gesto, cada fala dele carrega essa necessidade silenciosa de validação. Quando surge a ideia do bunker, não é só sobre diversão, é sobre controle. Sobre criar um cenário onde ele seja um líder, o dono da situação. Liz, por outro lado, já entra na história carregando um vazio emocional evidente. Ela observa mais do que fala, se apega a detalhes e, principalmente, a Mike. O jeito como ela o olha deixa claro que existe ali uma expectativa que vai muito além de amizade. Só que isso nunca é dito em voz alta. O filme constrói essa tensão emocional de forma sutil, quase desconfortável, porque você percebe que Liz está sempre um passo atrás, tentando se encaixar. Frank surge como o espírito livre do grupo. Rebelde, provocadora,
ela parece encarar tudo como uma grande piada. É o tipo de pessoa que usa o sarcasmo como escudo, como se rir de tudo fosse uma forma de não encarar nada seriamente. Ela topa a ideia do bunker sem pensar duas vezes, não por confiar no plano, mas porque confia na própria sensação de invencibilidade. Jeff é o mais apagado do grupo. Ele não lidera, não confronta, não impõe opinião. Está ali quase como um observador, seguindo o fluxo, tentando não ficar de fora. Esse detalhe é importante, porque mostra como decisões ruins nem sempre vêm de maldade, mas de omissão. Ele entra no bunker não porque quer, mas porque não sabe dizer não. O plano, quando começa a ser executado, já carrega falhas claras. Eles dependem totalmente de alguém do lado de fora para trancar e destrancar a porta. Não existe um plano B, não existe uma saída de emergência. Mas, naquele momento, ninguém quer pensar nisso. Pensar em risco quebraria a fantasia. Dentro do bunker, os primeiros momentos são quase eufóricos. Eles se sentem donos do mundo. Bebem, dançam, riem alto. O isolamento vira sinônimo de liberdade. É como se estivessem brincando de vida adulta, sem supervisão, sem consequências. Só que o espaço é apertado demais, a porta pesada demais, o silêncio externo inquietante demais. Mike se comporta como se estivesse dirigindo um jogo. Ele decide quando beber, quando brincar, quando algo acabou a graça. Esse comportamento, que no começo parece só carisma, já revela um traço controlador. Liz, ao perceber isso, se apega ainda mais, confundindo autoridade com segurança. Para ela, Mike representa a estabilidade num mundo interno cheio de insegurança. O bunker, nesse ponto, ainda não é uma prisão, mas já é um teste de convivência, de limites emocionais e de maturidade. E todos falham um pouco. Ninguém ali tem estrutura emocional para lidar com frustração, rejeição ou medo real. Eles acham que estão apenas matando aula, quando na verdade estão entrando num espaço que vai arrancar deles tudo o que foi cuidadosamente escondido. O que antes parecia uma brincadeira começa a perder o brilho rápido demais. O bunker, que no início dava aquela sensação de esconderijo secreto, vira um espaço onde o tempo parece não andar. Não existe janela, não existe referência de dia ou noite, só luz artificial, paredes frias e o eco das próprias vozes. A primeira coisa que desaparece não é a comida, é a paciência. Pequenos incômodos começam a crescer. Um comentário atravessado vira discussão. Um silêncio vira acusação. Eles percebem que depender de alguém do lado de fora foi um erro enorme, mas ainda tentam se convencer de que é só uma questão de tempo até tudo se resolver. Mike insiste em manter a pose de líder. Ele fala com confiança, tenta organizar as coisas, controlar o consumo de comida e bebida. Só que quanto mais ele tenta controlar, mais o grupo se fragmenta. O poder que antes parecia natural começa a incomodar. Frank não aceita ordens. Jeff se cala ainda mais. E Liz observa tudo com um olhar que mistura medo e esperança, como se aquele caos pudesse, de alguma forma, aproximá-la de Mike. A fome chega devagar, mas quando chega muda tudo. O corpo começa a reagir, o raciocínio fica lento, o humor despenca. O bunker deixa de ser um lugar de convivência e vira um campo de batalha emocional. Cada um começa a lutar pela própria sobrevivência, não só física, mas psicológica. O medo de ser abandonado ali começa a se infiltrar nas conversas, mesmo quando ninguém quer admitir em voz alta. Frank é a primeira a quebrar o clima de falsa normalidade. Ela se revolta, grita, acusa. É como se o desespero precisasse sair de alguma forma e ela vira o canal disso. Mike responde tentando impor autoridade, o que só piora a situação. O confronto entre os dois deixa claro que o grupo já não funciona como grupo. São indivíduos presos no mesmo espaço, cada um reagindo de um jeito diferente ao medo. Liz, nesse ponto, começa a se transformar. Se no início ela parecia apenas insegura, agora surge uma intensidade diferente. Ela se agarra emocionalmente a Mike com mais força, como se ele fosse a única âncora possível naquele caos. Mas essa dependência não traz conforto, traz tensão. O filme mostra de forma sutil que a linha entre carinho e obsessão está ficando cada vez mais fina. Jeff praticamente desaparece emocionalmente.
Ele fala pouco, evita conflito, mas isso não significa que esteja bem. Pelo contrário, o silêncio dele é o tipo mais perigoso, porque esconde o pânico. Ele entende que perdeu o controle da própria decisão, mas não sabe como reagir. É o retrato de alguém engolido pela situação. O bunker começa a cobrar um preço psicológico alto. A falta de higiene, o cansaço, o cheiro, o som constante das respirações, tudo vira gatilho. Não existe espaço para a privacidade, e isso vai corroendo qualquer laço de empatia que ainda restava. O medo da morte deixa de ser abstrato e vira possibilidade real. Frank é quem mais reage ao colapso. A rebeldia dela vira desespero puro. Ela não aceita a ideia de morrer ali, não aceita a passividade, não aceita o silêncio. Cada tentativa frustrada de escapar aumenta sua raiva, e essa raiva vira confronto direto, principalmente com Mike. O que antes era provocação, agora é guerra aberta. O bunker se enche de gritos, acusações e uma violência emocional que já beira o físico. Mike, pressionado, perde o verniz de líder. O controle que ele tanto prezava começa a escorrer pelos dedos. Ele tenta manter a autoridade, mas agora isso soa vazio. O medo dele é visível, e quando o medo se mistura com orgulho, nasce a crueldade. O filme mostra de forma fria como pessoas em posição de poder podem se tornar perigosas quando sentem que estão perdendo tudo. Jeff, quase invisível durante boa parte do confinamento, já está completamente quebrado. O corpo fraco, a mente confusa, a esperança inexistente. Ele é a prova viva de que nem todo colapso é barulhento. Alguns acontecem em silêncio, e é justamente esse silêncio que torna tudo ainda mais trágico. Liz, nesse ponto, já não é a mesma garota do começo. Algo nela endureceu. O amor idealizado por Mike se transformou em algo distorcido, quase doentio. Ela não reage como alguém que quer apenas sobreviver. Ela reage como alguém que quer manter uma narrativa. Uma história onde ela não seja rejeitada, onde tudo faça sentido, mesmo que esse sentido precise ser construído à força. Os acontecimentos finais no bunker são brutais não pelo que mostram, mas pelo que sugerem. O filme não precisa exagerar na violência gráfica, porque o verdadeiro choque está nas escolhas, em quem é deixado para trás, em quem é silenciado, em quem passa a ser visto não mais como pessoa, mas como obstáculo. Quando o bunker finalmente deixa de ser o foco visual e a narrativa volta para o presente, a virada acontece. A história contada por Liz começa a ruir. Pequenos detalhes entregam o que ela tentou esconder. A polícia percebe que aquela sobrevivente frágil pode não ser exatamente quem diz ser. E para o espectador, é como se o chão fosse puxado debaixo dos pés. A revelação final não é um susto, é um peso, um soco lento. Você entende que o verdadeiro horror não foi o confinamento, nem a fome, nem o medo da morte. Foi a manipulação. A forma como a verdade foi moldada para proteger uma mente que não suportaria ser rejeitada novamente. Liz, Mike, Frank e Jeff resolvem matar aula e passar uns dias escondidos num bunker subterrâneo abandonado. A ideia surge como uma aventura. Bebida, música, liberdade total. Sem adultos, sem regras. Aquela fantasia típica da juventude de que quebrar limites vai automaticamente trazer felicidade. Só que o plano dá errado. Muito errado. O que começa como diversão vira confinamento. O bunker se transforma num espaço claustrofóbico, onde não dá para fugir dos outros, e muito menos de si mesmo. Sem comida suficiente, sem contato com o mundo exterior e com o tempo passando de forma lenta e cruel, as máscaras começam a cair. Amizades se desgastam, desejos escondidos vêm à tona e a tensão cresce até um ponto insuportável. No início, tudo parece girar em torno daquela sensação perigosa que só a juventude consegue ter, a certeza absoluta de que nada de realmente grave vai acontecer. Mike é o centro disso. Ele não é só popular ou confiante, ele gosta de ser admirado. Cada gesto, cada fala dele carrega essa necessidade silenciosa de validação. Quando surge a ideia do bunker, não é só sobre diversão, é sobre controle. Sobre criar um cenário onde ele seja um líder, o dono da situação. Liz, por outro lado, já entra na história carregando um vazio emocional evidente. Ela observa mais do que fala, se apega a detalhes e principalmente a Mike.
O jeito como ela o olha deixa claro que existe ali uma expectativa que vai muito além de amizade. Só que isso nunca é dito em voz alta. O filme constrói essa tensão emocional de forma sutil, quase desconfortável, porque você percebe que Liz está sempre um passo atrás, tentando se encaixar. Frank surge como o espírito livre do grupo. Rebelde, provocadora, ela parece encarar tudo como uma grande piada. É o tipo de pessoa que usa o sarcasmo como escudo, como se rir de tudo fosse uma forma de não encarar nada seriamente. Ela topa a ideia do bunker sem pensar duas vezes, não por confiar no plano, mas porque confia na própria sensação de invencibilidade. Jeff é o mais apagado do grupo. Ele não lidera, não confronta, não impõe opinião. Está ali quase como um observador, seguindo o fluxo, tentando não ficar de fora. Esse detalhe é importante, porque mostra como decisões ruins nem sempre vêm de maldade, mas de omissão. Ele entra no bunker não porque quer, mas porque não sabe dizer não. O plano, quando começa a ser executado, já carrega falhas claras. Eles dependem totalmente de alguém do lado de fora para trancar e destrancar a porta. Não existe um plano B, não existe uma saída de emergência. Mas, naquele momento, ninguém quer pensar nisso. Pensar em risco quebraria a fantasia. Dentro do bunker, os primeiros momentos são quase eufóricos. Eles se sentem donos do mundo. Bebem, dançam, riem alto. O isolamento vira sinônimo de liberdade. É como se estivessem brincando de vida adulta, sem supervisão, sem consequências. Só que o espaço é apertado demais, a porta pesada demais, o silêncio externo inquietante demais. Mike se comporta como se estivesse dirigindo um jogo. Ele decide quando beber, quando brincar, quando algo acabou a graça. Esse comportamento, que no começo parece só carisma, já revela um traço controlador. Liz, ao perceber isso, se apega ainda mais, confundindo autoridade com segurança. Para ela, Mike representa a estabilidade num mundo interno cheio de insegurança. O bunker, nesse ponto, ainda não é uma prisão, mas já é um teste de convivência, de limites emocionais e de maturidade. E todos falham um pouco. Ninguém ali tem estrutura emocional para lidar com frustração, rejeição ou medo real. Eles acham que estão apenas matando aula, quando na verdade estão entrando num espaço que vai arrancar deles tudo o que foi cuidadosamente escondido. O que antes parecia uma brincadeira começa a perder o brilho rápido demais. O bunker, que no início dava aquela sensação de esconderijo secreto, vira um espaço onde o tempo parece não andar. Não existe janela, não existe referência de dia ou noite, só luz artificial, paredes frias e o eco das próprias vozes. A primeira coisa que desaparece não é a comida, é a paciência. Pequenos incômodos começam a crescer. Um comentário atravessado vira discussão. Um silêncio vira acusação. Eles percebem que depender de alguém do lado de fora foi um erro enorme, mas ainda tentam se convencer de que é só uma questão de tempo até tudo se resolver. Mike insiste em manter a pose de líder. Ele fala com confiança, tenta organizar as coisas, controlar o consumo de comida e bebida. Só que quanto mais ele tenta controlar, mais o grupo se fragmenta. O poder que antes parecia natural começa a incomodar. Frank não aceita ordens. Jeff se cala ainda mais. E Liz observa tudo com um olhar que mistura medo e esperança, como se aquele caos pudesse, de alguma forma, aproximá-la de Mike. A fome chega devagar, mas quando chega muda tudo. O corpo começa a reagir, o raciocínio fica lento, o humor despenca. O bunker deixa de ser um lugar de convivência e vira um campo de batalha emocional. Cada um começa a lutar pela própria sobrevivência, não só física, mas psicológica. O medo de ser abandonado ali começa a se infiltrar nas conversas, mesmo quando ninguém quer admitir em voz alta. Frank é a primeira a quebrar o clima de falsa normalidade. Ela se revolta, grita, acusa. É como se o desespero precisasse sair de alguma forma e ela vira o canal disso. Mike responde tentando impor autoridade, o que só piora a situação. O confronto entre os dois deixa claro que o grupo já não funciona como grupo. São indivíduos presos no mesmo espaço, cada um reagindo de um jeito diferente ao medo.
Liz, nesse ponto, começa a se transformar. Se no início ela parecia apenas insegura, agora surge uma intensidade diferente. Ela se agarra emocionalmente a Mike com mais força, como se ele fosse a única âncora possível naquele caos. Mas essa dependência não traz conforto, traz tensão. O filme mostra de forma sutil que a linha entre carinho e obsessão está ficando cada vez mais fina. Jeff praticamente desaparece emocionalmente. Ele fala pouco, evita conflito, mas isso não significa que esteja bem. Pelo contrário, o silêncio dele é o tipo mais perigoso, porque esconde o pânico. Ele entende que perdeu o controle da própria decisão, mas não sabe como reagir. É o retrato de alguém engolido pela situação. O bunker começa a cobrar um preço psicológico alto. A falta de higiene, o cansaço, o cheiro, o som constante das respirações, tudo vira gatilho. Não existe espaço para a privacidade, e isso vai corroendo qualquer laço de empatia que ainda restava. O medo da morte deixa de ser abstrato e vira possibilidade real. Frank é quem mais reage ao colapso. A rebeldia dela vira desespero puro. Ela não aceita a ideia de morrer ali, não aceita a passividade, não aceita o silêncio. Cada tentativa frustrada de escapar aumenta sua raiva, e essa raiva vira confronto direto, principalmente com Mike. O que antes era provocação, agora é guerra aberta. O bunker se enche de gritos, acusações e uma violência emocional que já beira o físico. Mike, pressionado, perde o verniz de líder. O controle que ele tanto prezava começa a escorrer pelos dedos. Ele tenta manter a autoridade, mas agora isso soa vazio. O medo dele é visível, e quando o medo se mistura com orgulho, nasce a crueldade. O filme mostra de forma fria como pessoas em posição de poder podem se tornar perigosas quando sentem que estão perdendo tudo. Jeff, quase invisível durante boa parte do confinamento, já está completamente quebrado. O corpo fraco, a mente confusa, a esperança inexistente. Ele é a prova viva de que nem todo colapso é barulhento. Alguns acontecem em silêncio, e é justamente esse silêncio que torna tudo ainda mais trágico. Liz, nesse ponto, já não é a mesma garota do começo. Algo nela endureceu. O amor idealizado por Mike se transformou em algo distorcido, quase doentio. Ela não reage como alguém que quer apenas sobreviver. Ela reage como alguém que quer manter uma narrativa. Uma história onde ela não seja rejeitada, onde tudo faça sentido, mesmo que esse sentido precise ser construído à força. Os acontecimentos finais no bunker são brutais não pelo que mostram, mas pelo que sugerem. O filme não precisa exagerar na violência gráfica, porque o verdadeiro choque está nas escolhas, em quem é deixado para trás, em quem é silenciado, em quem passa a ser visto não mais como pessoa, mas como obstáculo. Quando o bunker finalmente deixa de ser o foco visual e a narrativa volta para o presente, a virada acontece. A história contada por Liz começa a ruir. Pequenos detalhes entregam o que ela tentou esconder. A polícia percebe que aquela sobrevivente frágil pode não ser exatamente quem diz ser, e para o espectador é como se o chão fosse puxado debaixo dos pés. A revelação final não é um susto, é um peso, um soco lento. Você entende que o verdadeiro horror não foi o confinamento, nem a fome, nem o medo da morte. Foi a manipulação. A forma como a verdade foi moldada para proteger uma mente que não suportaria ser rejeitada novamente. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.